Anthony Wong é médico, pediatra e toxicologista. É diretor médico do CEATOX do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP. É também assessor da Organização Mundial da Saúde em segurança de medicamentos. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha também pelas redes sociais, pela TV. O programa Ponto de Equilíbrio especial de hoje. Nós vamos falar sobre coronavírus, Covid-19. E o nosso convidado é o médico, pediatra e toxicologista, Dr. Anthony Wong, uma autoridade no assunto. Doutor, mais uma vez, obrigado por ter atendido o nosso pedido aqui. Hoje nós estamos aqui em caráter precário, pouca gente trabalhando, tomamos os cuidados aqui, como a orientação do Ministério da Saúde, que nós estamos cumprindo, e a nossa obrigação é de informar. Então, eu acho que o que tem acontecido, a imprensa, uma boa parte da imprensa, tem levado apenas um lado da opinião. E eu, como jornalista e advogado, aprendi na minha carreira que nós temos sempre que escutar os dois lados, as duas versões do assunto. E eu queria deixar o Dr. Anthony Wong aqui à vontade para nos esclarecer, a gente já batia um papo aqui, para nos esclarecer sobre essa pandemia e sobre os cuidados que o Brasil vem adotando e os outros países do mundo também. Até que ponto é válido, não é válido, se poderia se adotar uma outra fórmula ou não. Doutor, o senhor é um expert, um especialista no assunto. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa pandemia. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por essa oportunidade de falar com vocês. Realmente é um contraponto dessa pandemia, na realidade, esse pânico que assolou todo o planeta, inclusive o nosso país. Aliás, eu fui um dos primeiros médicos a chamar a atenção de que haveria uma epidemia na cidade de Wuhan desde janeiro. Quando poucas pessoas do Brasil sabiam disso, eu já estava sabendo justamente porque eu sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 48 anos praticamente de profissão e eu já enfrentei desde o começo, assim, com aquela epidemia de meningite que aconteceu em São Paulo, 74. Que o exército ia na rua vacinar. Exatamente. E eu era médico recém-formado, formei em 72 e eu aqui no Hospital das Clínicas e eu estava assim dia e noite tratando pacientes. É uma epidemia gravíssima na época, né? Era uma prevalência de 180 casos em cada 100 mil. Só para você ter uma ideia, comparado com esse coronavírus, é 2,5 por 100 mil. Olha a diferença, né? E, evidentemente, muitos sabem que meningite meningócica é uma doença fatal e grave, mata as pessoas mesmo, principalmente crianças. A primeira fase atingiu principalmente crianças de 0 a 4 anos, e a segunda fase, com a meningococo A, era principalmente entre 7 e 15 anos. Bem diferente desse coronavírus aqui, que está poupando, acho que por anjo da guarda de cada uma dessas crianças, ele não está atingindo seriamente as crianças, né? Nós sabemos que de 0 a 10 anos não há nenhuma morte, inclusive entre crianças realmente com problemas sérios, e entre adolescentes e jovens a doença é muito leve. Aliás, entre 10 e 60 anos de idade, a mortalidade é extremamente baixa. As estatísticas mostram que entre as pessoas infectadas, não pessoas na população geral, entre pessoas infectadas, em cada 100 mil pessoas infectadas, certo? Apenas 2 vão sofrer, podem morrer, tá certo? E o resto vai ter uma melhora bem. Também é muito importante lembrar que o coronavírus, 90% das pessoas vão ter uma doença muito leve, certo? E 10%, em qual o grosso vai ser justamente as pessoas idosas, as pessoas com doenças crônicas e os imunossuprimidos, esses que estão transplante, que estão sob tratamento oncológico, essas pessoas são mais propícios a uma evolução muito mais desfavorável. O que aconteceu? Vamos colocar em perspectiva. E olha, o que eu vou falar para vocês é tudo científico, citado em jornais importantes, New England Journal of Medicine, JAMA, etc. E não assim... Não é achismo, não é achismo, nada, só coisas sérias. Vamos pegar os números. Na China, nós sabemos que ela pegou na cidade e na província, Hubei, né, foram 81 mil doentes e 3.400 mortes, tá certo? Você sabe que Wuhan, que é a cidade, é quase igual a São Paulo, tem 10 milhões de pessoas
E a província de Hubei tem 60 milhões de habitantes, muito semelhante, um pouquinho maior do que o estado de São Paulo. Pois é. Se nós pegarmos esses 81 mil pessoas na província de Hubei, porque toda a província foi afetada, o que aconteceu com 59 milhões 928 mil pessoas que não pegaram a doença? Alguém parou para pensar isso? Estavam no centro, né? Estavam bem, é onde é o foco e até hoje é 95% de todos os infectados na China, certo? O que aconteceu? Vocês pararam para pensar, fazer uma coisa? Ou seja, isso dá menos de 125% da população de Hubei, da província de Hubei, pegaram a doença. E apenas, infelizmente, 3 mil pessoas morreram. Gente, é absurdo. Só para você ter uma comparação, este ano, a Organização Mundial de Saúde registrou 650 milhões de pessoas no planeta pegaram influenza A e B. 650 milhões de pessoas. Praticamente mais de 3 vezes a população do Brasil inteiro. Certo? Então, exatamente. E só nos Estados Unidos, pegou em torno de 20 milhões de pessoas, só influenza A e B, dos quais quase 300 mil foram hospitalizados e teve 20 mil mortes. Nós temos no mundo inteiro até agora, não chega a 8 mil. Exato. Só para 7 bilhões de pessoas. Desculpe, doutor, só que o programa está sendo exibido ao vivo, pelas redes sociais, mas ele vai ser exibido na TV no dia 29. Nós estamos gravando esse programa no dia 25 de março, agora por volta do meio-dia. Então, esses números, lógico, vão oscilar, mas quando você assistir pela televisão no dia 29, vai ter oscilado, mas hoje, dia 25, são esses os números oficiais. Então, ninguém decretou uma epidemia, uma pandemia ou medidas restritivas por causa de qualquer outra doença, tá certo? O que está acontecendo, na realidade, é uma desinformação. Ok, o epicentro é na China, nós sabemos hoje que a China já está saindo, certo? Já tendo jogo de futebol, já foi levantada toda a quarentena em praticamente todo o país, certo? Coreia também, etc. O epicentro agora é a Europa. E a Organização Mundial de Saúde decretou uma série de medidas para conter epidemias. Gente, essas medidas é para lugares frios, no hemisfério norte. Não serve para o hemisfério sul, que é o que tem clima mais quente. Um trabalho já publicado em 1985 sobre coronavírus mostrou que ele era muito sensível ao calor. Ele não sobrevive bem a temperaturas acima de 25 graus centígrados. Mas, por outro lado, ele prolifera em temperaturas abaixo de 10 graus centígrados. Um outro trabalho publicado anteontem no MIT, pelo MIT, agora, o MIT é uma instituição extremamente prestigiosa, ganhou mais prêmio Nobel que qualquer outra instituição do mundo. Disse que estudos mostram que o coronavírus Covid-19 prolifera menos em temperatura, não gosta do calor, certo? E ele justamente aumenta a sua multiplicação em temperaturas mais baixas. Isso explica por que a Europa e a China, que estavam no inverno, estão saindo do inverno agora, a propagação era tão mais alta, certo? E por que no Brasil nós estamos tendo? Mais uma coisa importante, é uma publicação recente, dia 21 de março, pelo Núcleo de Informação sobre Saúde da PUC Rio de Janeiro, fazendo a projeção do que vai acontecer. Infelizmente não trouxe essas projeções para cá, mas ele projetou com os dados feitos até hoje em todo o Brasil, ele tinha uma projeção pessimista, intermediário e otimista. O número real de casos jogado nessa projeção mostrou que a curva brasileira, certo, era inferior à curva pessimista, certo? E mostrando um outro dado muito importante, de 0 a 90, 0 a 9 dias, que é uma projeção que faz epidemiologicamente, a partir do 50º caso relatado. Enquanto que todas as outras curvas na Europa subiam exponencialmente, no Brasil era quase reta, tá certo? E mais importante que isso, usando as projeções, os dados até hoje, eles fizeram projeção, esse estudo da PUC, está disponível para vocês, NOIS NT4, está na internet. Ele fez a projeção até dia 30 de março.
tá certo? Então, projeção otimista, intermediário e pessimista. E colocou para o dia 24 de março em torno de 2.020 casos, como intermediário. E nós tivemos 2.120 casos. Quer dizer, está dentro do previsível. Está dentro do intermediário. Então, nada. E por que isso? Porque justamente por causa do fator clima. Esse projeto impedindo as pessoas de circular livremente é altamente prejudicial. Altamente prejudicial. Por quê? Esses dados são da Alemanha. O que fez? A Alemanha não fez esse fechamento de lockdown que nós estamos tendo no Brasil. E tem poucos casos. E tem poucos casos. Poucos casos fatais, inclusive. E por quê? Ele disse assim, por que aconteceu isso? Aí foi a explicação muito simples. Quando você vai, alguém é contaminado, não infectado, contaminado, ele vai para casa, a sua família está fechada, a possibilidade de transmitir esse vírus para os outros é muito maior. Agora, se tivesse uma situação aberta, que as pessoas estão fora, etc., ele tem menos possibilidade de propagação do que no espaço confinado. E é por causa disso que a Alemanha, 3 semanas depois do pico, do começo da doença, já está mostrando uma tendência à diminuição. Não porque ele tem mais respiradores, porque não precisaram. Não porque tem mais hospitais, porque também não precisaram. É porque a política está certa. É o chamado imunidade de rebanho. Mas só para vocês terem uma ideia melhor, o que está acontecendo? Vários estudos científicos. Na China, então, ficaram pensando, puxa vida, por que nós conseguimos levantar agora, nesse instante, esse confinamento? Então, no mês passado, em fevereiro, eles foram, quando já estava em queda, eles foram surpreendidos, porque também esperavam que isso ia levar 3, 4, 6 meses para acabar. E, de repente, depois de, marquem o número aqui, 4 semanas depois que começou o número exagerado, ele atingiu o pico máximo. Na 5ª semana, já começou a mostrar uma tendência de queda. E na 8ª, 9ª semana, levantou-se o bloqueio. Por que isso? Então, foram fazer. Por que não, se 80 mil casos, não tivemos muito mais casos tão contagiosos assim? Então, eles foram fazer exame de sangue na população. E verificaram que o dobro das pessoas contaminadas tinham anticorpos. E jamais nem apresentaram sintomas de doença. Quer dizer, nem sabiam que tinham contraído. É o chamado imunidade de rebanho. Isso foi muito claro. Os americanos, houve um painel da Harvard, na semana passada. Gente, eu estou vendo nomes científicos, não estou dizendo nenhum achismo aqui. Eles falam, por quê? E aí chegaram à conclusão, para doenças altamente, isso é clássico, todo mundo já sabe disso, é mais clássico. Para doenças altamente contagiosas, como o coronavírus, o Covid-19, quando você tenta entrar com medidas restritivas, uma boa parte da população já está infectada e já está com anticorpos. Já foi exposta, vamos dizer assim, já foi exposta. Portanto, você tentar confinar tardiamente, você tem que confinar antes. Olha, vai chegar aqui, então tudo bem, faz a confinação. Aí não vai. Mas agora, uma vez que você faz o confinamento, o que aconteceu? Uma parcela enorme da população já está exposta. E, portanto, o confinamento não tem sentido de ser. Esse foi o resultado de um painel feito no Harvard na semana passada, que eu tive acesso. Ou seja, doutor, gente... Desculpa, eu só interromper, que nós está bombando aqui de pergunta. Se eu puder, algumas a gente, pelo menos para o nosso telespectador, o nosso internauta agora, estão perguntando uma pergunta que eu estou pensando algumas que têm maior incidência. A quarentena é realmente necessária? O que podemos fazer para amenizar as consequências da pandemia? Ok, ótimo. Essa é bem questão. Thomas Friedman, nós sabemos que Thomas Friedman é um prêmio Nobel de Economia, né? Ele, na semana passada, ele entrevistou 3 eminentes infectologistas e epidemiologistas. Um é John Ioannidis, da Universidade de Stanford. Ele falou assim, o que você acha disso? Isso aqui vai ser um fiasco de programa de política de saúde, porque nós não temos tantos casos como estão falando aqui, tá certo? Então, nós temos aqui na realidade, a nossa projeção de infecção aqui é igual à da influenza. Vai ser 0,1%, 0,12%. Ele é assim, esse projeto é como se fosse um elefante fugindo de um gato. O elefante fica tão assustado que ele foge, cai num penhasco e morre. As medidas que nós estamos adotando, certo, vão afetar as pessoas economicamente. Eu sou médico, eu não sou economista.
Mas você sabe que a saúde financeira, principalmente dos idosos, as pessoas do pequena indústria, que depende disso, isso leva a depressão, isso leva a medo, e leva a uma série de medidas que vai afetar a sua vida social, financeira e, portanto, a sua doença física. Ao mesmo tempo, ele teve a orientação de uma opinião de outro médico da Universidade de Virgínia, certo? Stephen Wolf, que falou a mesma coisa, certo? O que acontece quando você faz um confinamento, você afeta justamente as pessoas que sempre sofreram mais nas doenças, os pobres e os idosos, porque eles não foram bem atendidos, nunca foram bem atendidos, e com isso aqui, o confinamento afeta a sua saúde mental. A saúde mental, gente, não é como uma doença infecciosa. A doença infecciosa, ele tem começo, meio e fim. A doença mental prolonga por muito tempo. E, por fim, ele consultou também outra opinião do Dr. David Katz, da Universidade de Yale, um eminente médico, também epidemiologista, e falou o seguinte: nós estamos atacando isso de uma forma totalmente errada. Nós temos que ver isso aqui, uma doença infecciosa de alta infecciosidade, mas tratá-lo com intervenção não horizontal, ou seja, confinamento que pega todo mundo, mas fazer uma intervenção vertical, assim, cirúrgica. Ou seja, dar nossos parcos recursos, nossa atenção à população que realmente está em risco. As pessoas com menos de 50 anos não estão de risco, gente. Ou você vai pegar um resfriado, uma gripe, vai ficar com dor, etc. Mas depois de uma semana você vai estar bem, como acontece todos os anos. Aliás, falando nisso, o coronavírus, sabe que nos últimos 10 anos já passou por São Paulo 5 vezes? 5 vezes. Já teve 5? 5 vezes de coronavírus, ninguém percebeu o resfriado. Ele é igual a adenovírus, rinovírus e todos os outros resfriados. Então não é novidade. Não é novidade. Só que esse Covid-19, ele atinge mais seriamente a parte respiratória e pessoas de idade. Então, o que ele falou? Nós temos que dar dos nossos recursos para proteger, confinar as pessoas que estão em risco de morrer. As pessoas idosas, com doenças crônicas e as pessoas com imunossupressão. Isso sim. E deixar as outras pessoas ser tratadas como sempre trataram todos os anos. Tratar como se fosse uma gripe. Eu não estou minimizando o problema. É que nós estamos muito sérios. Você lembra de uma coisa que nós estamos falando em medicina, né? Eu sou toxicologista, como sabe. Paracelso disse, há 500 anos atrás, que a diferença entre um remédio e um veneno está na dose e concentração. Então, remédio demais mata o paciente. Entende? Então, é isso que nós temos medo. Se vocês derem uma dose de remédio muito forte, você acaba matando mais pessoas do que a própria doença. E tem outro ditado que é bíblico, como você falou, né? Pânico e medo mata 10 vezes mais do que a causa, certo? Então, em tudo isso, a dose de remédios tem que estar bem dosado e não fazer com que ele cause mais danos, principalmente a população mais suscetível, mais com problemas, que é justamente os idosos e os doenças crônicas. Dentro disso que o senhor falou, doutor, aqui uma outra pergunta se encaixa. Existe a possibilidade da pessoa pegar 2 vezes o coronavírus? Não, ainda não temos dados ainda, porque é uma doença relativamente nova. Alguma suspeita que em um outro caso a pessoa pode pegar 2 vezes. Mas isso já pode acontecer com qualquer doença, né? Quem já pegou catapora, a gente já trai catapora, eu tive 3 casos de crianças que pegou 2 vezes, certo? E tive vários casos de crianças que foram imunizadas, tomaram vacina e mesmo assim desenvolveram a doença. Então, são casos raríssimos, mas pode acontecer. Mas eu vou levar essa nível muito importante, é o seguinte: o mais importante de qualquer doença altamente contagiosa como essa é o exemplo que está sendo na China, certo? O que eles verificaram que maior parte das pessoas já estavam com anticorpos sem ter desenvolvido a doença. Inclusive, o senhor falou que a sua família era exatamente dessa província. A minha família minha mãe nasceu em Wuhan há 105 anos atrás. Exatamente na cidade de Wuhan, onde foi o foco. Naquela época não tinha coronavírus. Ou tem, né? Coronavírus sempre existiu com as pessoas, mas nunca matou tanto as pessoas de medo como esta aqui, né? Mas lembra de uma coisa, tá certo? Então, é importante lembrar que doenças altamente infecciosas, quando você institui medidas tão fortes, certo? Já passou do tempo, certo? E é melhor você fazer o que chamamos herd immunity, imunidade de rebanho. As pessoas vão pegar a doença, vão ter anticorpos, nem saber que tiveram a doença, a maioria das pessoas. Gente, o dobro de pessoas que têm coronavírus positivo, o dobro dessas pessoas
estão com anticorpos, nem são assintomáticos, sem jamais ter tido qualquer sintoma da doença. Doutor, continuando aqui com o nosso internauta, uma pergunta, o vírus pode ficar suspenso no ar? Se sim, por quanto tempo? Borrifar lisoforme no ar, mata o vírus? Na realidade, o vírus é um vírus pesado, não é um vírus leve. Então, na realidade, quando você espirra ou tem a mão suja, ele tende a descer. Então, ele não fica suspenso, não é um vírus leve. Tá certo? Então, na realidade, se você borrifar no ar, você está jogando tinha coisa fora. É mais importante você limpar, né? Limpar o corrimão, limpar o dedo, etc. E continua aqui um outro internauta falando quanto tempo ele vive nas compras de mercado e no chão da rua. Bom, existe muita controvérsia quanto a isso, tá certo? Se você não tratar absolutamente nada, tem alguns estudos que falam que é 6 horas e outros estudos que falam que são 2 dias. Tá de 6 horas a 2 dias. 6 dias a 2 dias, exato. Se você não fizer absolutamente nada. Agora, se passar um pano com hipoclorídeo de sódio, água sanitária, só água sanitária, mesmo diluído, ele não sobrevive minutos. Tá certo? O cheiro é ruim, mas ele é eficaz. Agora, lavar a mão com água e sabonete, ele dura segundos também. É mais eficaz usar água e sabonete e mais duradouro do que usar álcool gel. Álcool gel é prático, mas ele é um pouquinho menos eficaz do que água e sabonete para lavar as mãos. O que fazer para aumentar a imunidade? Vitamina C ajuda? E já emendando, o vírus fica realmente na garganta por 12 horas? É bom usar o Listerine, antisséptico bucal? Bom, 2 coisas. Em primeiro lugar, a pessoa se contrair é por causa de que é contra a máscara, né? A pessoa não deve usar máscara. É um princípio muito simples. Se você ser saudável, você não deve usar máscara. Por quê? Se alguma pessoa do seu lado falar com você, ele vai pegar na máscara. E você falando, vai umedecer essa máscara com respiração, com a própria... E aí o vírus sobrevive, porque ele é meio úmido, ele sobrevive. E aí você vai ter o vírus concentrado aqui. Se você não usar máscara, a pessoa falar com você, o jato é mais largo. Então, menos vírus vai atingir você e mesmo atingido, um a pouco vai ficar no seu rosto, lavando o rosto, lavando a mão e não tocando, aliás, principalmente não tocando o rosto, você não tem como levar. E esse vírus, na sua pele, ele morre em 2, 3 horas no máximo. É por causa disso... Então, essa história de na garganta durar 12 horas... Na garganta, 12 horas, não, é possível que exista, mas não é fato importante. Acho que eu não falo essa medicina. Você sabe que 60% das pessoas têm meningococo na garganta e nunca desenvolveram a doença? Ou seja, você tem as bactérias vivendo na sua garganta e você nunca desenvolveu a doença. Depende da sua imunidade. Então, aquela pergunta, o que aumenta a imunidade? Comer bem, ar fresco, tomar sol, certo? Vitamina D, mas sem excesso. Vitamina C, excesso não funciona. Remédios caseiros com alho, cebola, etc., também não funcionam, tá certo? É só método de higiene, é o mais importante. Lavar a mão, escovar bem os dentes, certo? Tomar banho frequentemente. Isso são medidas preventivas que você deve tomar independente do coronavírus, mas são as mais eficazes. Não usem remédios. Não existe tratamento ainda. A hidroxicloroquina, esse novo remédio aí, de azitromicina com cloroquina, hidroxicloroquina, só deve ser usado em pacientes graves. E mesmo assim, não há uma comprovação 100% científica que funciona. Existe bastante indícios que é um excelente tratamento, mas deve ser reservado apenas a pacientes com a doença. Hidroxicloroquina, 2 vezes a dose terapêutica, pode provocar parada cardíaca. E as pessoas com deficiência de uma enzima chamada G6PD podem ter uma destruição maciça dos glóbulos vermelhos. Portanto, só deve tomar isso quanto à indicação médica. Aqui, a outra internauta fala, pode ser um detergente simples, sabonete simples, ou tem que ter alguma base com soda cáustica, algum outro cuidado? Quer dizer, o sabonete do dia a dia e o detergente do dia a dia protege? Só o sabonete comum. O que destrói o vírus é o detergente do sabonete ou do líquido sabonete, porque ele destrói a capa. Né? A capa do vírus é sensível a detergente. É por causa disso que acaba, tá certo? E não, então o vírus acaba não sobrevivendo, morrendo, etc. Agora, soda cáustica, pelo amor de Deus, hein? Nem ácido em soda cáustica, porque vai destruir isso com a sua mão e a sua pele. Aí vai romper
a sua defesa, e aí vai entrar mais outras infecções, que é pior ainda. Nada, é água, sabonete comum ou detergente de pia comum, só isso, coisa simples, nada sério que é o suficiente para prevenir. Das roupas, a pessoa fala sapato e roupas quando eu vou para a rua trabalhar e volto para casa. O ideal seria o quê? Deixar as roupas separadas, lavar, não tocar. O que é melhor fazer com a roupa que eu usei para trabalhar? Pois é, eu estou falando isso a várias pessoas. São medidas de higiene básicas. Se você vai trabalhar ou qualquer coisa, você vai trazer para casa uma série de bactérias e vírus, não só coronavírus, um monte de outros, da própria poluição, da própria tosse da pessoa do lado em outras épocas. Então, eu sempre falo para meus pais, como sou pediatra, vocês sabem. Pai, chegando em casa, ideal é, antes de beijar seu filho, vai lá, toma um banho, troca de roupa, certo? E aí vai beijar seu filho. Mas muitos pais não têm esse... Eles tomam uma dose de uísque, alguma coisa, beija todo mundo e aí transmite, entendeu? O certo é isso, é lavar, tomar banho logo antes de você ter contato com os outros membros da família. A Luana aqui do Instagram está acompanhando, está perguntando, então o confinamento é ou não é necessário? O confinamento e a quarentena, como está desenhado para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, vai ser uma arma que vai virar contra as próprias pessoas. Todos os exemplos mostram que esse confinamento e quarentena é absurdo e não tem motivo de ser. Vocês estão adotando um modelo que é bom para o inverno do hemisfério norte e não para nós aqui no Brasil, tá certo? Gente, quantas gripes você pega no verão? Pense. Quantas gripes você pega no inverno? Pense. É esse o problema. Você confinou nos outros anos, quando nós tivemos a epidemia de H1N1 há 5 anos atrás? Vocês fecharam as indústrias, que matou muita gente, inclusive pegou crianças e mulheres grávidas, lembra? Claro. Quem tomava vacina? Essa vírus acho que foi não pega... 2009 ou 2010. 2009, 2010, exatamente. Há 10 anos atrás, exatamente. Não fizeram nada disso. Por que estão adotando uma extremação extrema? Não tem sentido epidemiológico, científico e muito menos econômico. Essa desgraça, esses sacrifícios impondo à população, esse medo e pânico é muito mais prejudicial do que o próprio causado pelo coronavírus. O coronavírus é um vírus comum, certo? Esse aqui tem características um pouquinho diferentes, ele é muito mais contagioso e afeta principalmente o pulmão de pessoas predispostas, pessoas idosas, com doenças crônicas, etc. O resto da população, gente, vai ser apenas um quadro gripal, nariz escorrendo, febre, dor de garganta e acabou, certo? Não vai ter mais que isso. A população do mundo, o exemplo do mundo está mostrando isso. Eu queria pedir licença ao internauta um pouquinho, mas tem algumas perguntas também do programa. Doutor, esse caso da Itália, por que ocorreu de uma forma assim tão drástica na Itália e agora na Espanha também, que hoje, inclusive, a Espanha passou a China em número de mortes? Por que na Itália teve uma proliferação assim tão rápida? Na realidade, nós estamos ainda estudando por que aconteceu na Itália e na Espanha, agora na Espanha, para isso aqui. Você lembra que, ou é importante lembrar da Itália, que isso praticamente, 98%, 99% foram acima de Toscana, né? Praticamente na Lombardia, etc. Que tem uma característica que tem pessoas de idade, as cidades são muito pequenas e apertadas, né? Os quartos, as casas são praticamente um empilhamento de caixinha de fósforo. As ruas muito estreitas. Muito estreitas e um sistema de saúde meio precário. Mas tem outras causas que ainda não sabemos. Mas eles são pontas fora da curva. Dos 180 países já estão infectados, nós não podemos pegar exemplo da Espanha e a Itália para ser do Brasil, ainda mais que são o hemisfério norte e o hemisfério sul. Nós temos que pegar o exemplo da Austrália, exemplo da Indonésia, ou então outros países, e todos os outros países, ou até a Alemanha, vamos pegar os caras, ou Noruega, os países lá do norte, nordeste, no norte da Europa, que a doença não é tão grave, não tão assim. Então, vamos usar esses exemplos, vamos ser otimistas. Agora, usar a Itália com todas as características que ela tem é um ponto fora da curva. Nós vamos pegar o geral, né? Vamos pegar a China, então. Por que só pegou Hubei e não pegou Pequim, Xangai, Xinjiang e outras cidades, etc.? Então, realmente, isso nós temos o estudo epidemiológico. Nós vamos saber as informações melhores daqui a 2, 3 anos, quando a poeira baixar. A própria Rússia, né? A Rússia não registrou pouquíssimos casos, nenhuma morte, se não me engano, acho que
40 casos, uma coisa assim. Pode-se alegar que a Rússia está escondendo os dados, como a China também escondeu no começo. Mas depois a China teve que abrir tudo. A China efetivamente escondeu? No começo, sim. Mas depois de meados de janeiro, ele foi obrigado a abrir. E aí até recebeu pessoas da Organização Mundial de Saúde que obrigou a divulgação. Então, quem viu os dados, vão ver que estava assim. Depois, num determinado dia, fez isso e caiu. Por quê? Porque ali colocaram todos os dados, estavam suprimidos pelo governo chinês. Mas depois, em fim de janeiro, fevereiro e até agora, os dados são reais, porque já tem pessoas lá. E a própria China chegou à conclusão que ele estava errado tentando esconder. Mas o que aconteceu na Itália? A Itália, a doença estava agraçando há muito mais tempo do que aquela, porque o governo italiano também não quis criar pânico. Aí, quando os números aumentou muito, é que deu aquele estrondoso medo, etc., que aconteceu. E aí era muito tarde, porque ele não tinha adotado medidas preventivas anteriormente, tá certo? E a mesma coisa aqui no Brasil. Nós temos que dar medidas preventivas? Sim, não tem dúvida, mas não draconianas, tão drásticas, que afetando, de uma certa forma, pessoas que estão em pânico, fazer policiamento. Pessoas não podem nem andar na rua para tomar um pouquinho de sol, não podem até, tem que comer, entende? Faça o que a China fez, Nanjing fez. A gente fez o seguinte, e não fez fechamento, mas tem uns filmes. Nanjing é a minha cidade natal, gente. Então, o que aconteceu? Você vai comer, tudo bem. Uma mesa sem ninguém, outra mesa, tem mesa em outra mesa. Então, vocês mantêm um distanciamento de 2 metros. O distanciamento social é certo, mas não confinamento social. Distanciamento é uma coisa, isolamento é outra. Exatamente. Então, vocês passeiem na rua, tomem sol, pelo amor de Deus, aproveitem esses dias, mas fiquem uma distância segura de outra pessoa. Por exemplo, eu estou a 2 metros de você, eu estou seguro, como vão ter outras pessoas. Faça a mesma coisa. É bom senso, mas não esse negócio, estou fechando as praias. Pelo amor de Deus, deixa as praias abertas, mas obedeçam assim, fique a 2 metros um do outro, tá certo? Eu estava nos Estados Unidos agora e eu entrei para uma loja fazer uma coisa. Estava uma pessoa sentada lá, certo? Sendo atendido. E eu entrei, tudo bem. Entrou uma terceira pessoa, nós atendemos 2 pessoas de cada vez. É lógico. Mas já é uma conscientização. É lógico, é consciente. Não fique... Então, atenda menos gente, mais espaçado, mas não proíba. Tem que servir restaurante, vá. Mesas, olha, só aqui pode 2 pessoas. Distância assim. Lojas, fecha a loja. Já estou atendendo 2 ou 3 pessoas, sem mais ninguém. Sai uma pessoa, entra outra pessoa. Mas não termina. Essa é a lógica. Isso é inteligente. Por favor, não destrua o nosso país assim. Não destrua a nossa economia tão difícil. Vamos ser racionais. Nós estamos sendo irracionais. Nós não. Os dirigentes são os irracionais, tá certo? E o confinamento, gente, adote o confinamento vertical. O presidente Bolsonaro falou isso na terça-feira. Eu não estou falando isso desde a semana passada. O pico da doença, da proliferação, o senhor acha que vai ocorrer quando e qual a gravidade? Olha, se nós usarmos a projeção que aconteceu em outros países, o pico, isso foi estimado por um professor de Harvard, assim, o pico deve atingir em 6 semanas, a partir do momento que você tem 50 casos, certo? Então vai sair mais ou menos na Páscoa. Então, mais ou menos lá por volta do dia... meio de abril, mais ou menos. Meados de abril. Páscoa, meados de abril. E depois isso vai declinar a partir disso. Isso foi projeção já na semana passada. Agora, essa projeção eu acho um pouquinho pessimista, porque ele projetou isso para os países com os dados da China, Alemanha, França, etc. Nós estamos no hemisfério sul com esse calor, então a minha projeção é um pouquinho mais otimista. Nós achamos que vamos atingir o pico em 4 semanas, certo? Que deve ser agora fim de 30 de maio, primeira semana de abril. 30 de março, começo de abril. 30 de março, começo de abril, desculpe. 30 de março, ou início de abril. E aí, então, já vai começar a declinar a partir daí, terminando mais ou menos o fim de abril, essa projeção. Isso é mais ou menos projetando temperatura e com os dados vindos dos outros países. E mantendo esse status que existe hoje no Brasil, pelo menos nos grandes centros, nas maiores cidades, o senhor acha que o número de mortes, de infectados, mais ou menos giraria em torno de quanto? Do jeito que está agora... Eu acho que não vai mudar muito o nosso número de projeção de mortes ou não, porque pelo estudo que foi feito pela PUC Rio de Janeiro,
mostra exatamente um pico de ascendência média, tá certo? Está projetando para o fim de março de mais ou menos uns 4.500 casos, em março. Então, isso deve chegar, vamos dizer, até que, se continuar essa projeção, que é linear, não é exponencial. Então, vamos dizer, até 15 de abril, meados de abril, deve chegar a 6, 7 mil casos para o Brasil todo, de doenças de pessoas infectadas. O número de mortes, realmente, sinceramente, é triste. Nós lutamos contra a morte, o médico lutamos contra a morte, mas o número de 46 mortes até agora, sabe quantas pessoas morrem no trânsito todo dia? 120. Sabe quantas pessoas são aleijadas pelo trânsito todo dia? 400. Quase 400 pessoas são aleijadas no trânsito todo santo dia. Não fizemos nada. Quer comparar uma coisa com a outra? Sabe, é política pública, tá certo? E a mesma coisa que acontece se nós vamos dar a influenza. Estamos vacinando. Vacine, por favor, porque a influenza, pelos que nós sabemos... Essa já é outra pergunta essa é aqui, bem né? pior, certo, em números, e afeta todas as faixas etárias, não só adultos, não só velhinhos, não só idosos, etc. Vacinem. Não faça correria, porque você vai... Mas faça uma projeção. Nós temos tempo. Tem que ser o mais rápido possível, porque a vacina leva pelo menos 21 a 30 dias para começar a dar proteção. E a nossa amiga aqui, internauta, também pergunta se ela está apresentando alguns sintomas de gripe, se mesmo assim ela deve tomar a vacina. Olha, a vacina está projetado para ser trivalente ou quadrivalente, certo? Agora, não sei se você está com realmente influenza ou pode ser as outras causas, né? Adenovírus, rinovírus e todas as outras coisas. Então, você vai tomar... Se você pegou de um, você vai se proteger contra os outros. Eu acho que é isso que vai acontecer, certo? Então, você deve tomar a vacina. Mas é mais importante outra coisa. Toda vez que você toma vacina de gripe, é por causa disso que você deve tomar todo ano, você recebe um pouquinho de anticorpos que vai ser comum a todas as outras influenzas. A nossa ideia, viu, tem sido assim, a minha experiência, na realidade, não é ideia, a experiência é assim, depois de tomar 10 anos seguidos de vírus da vacina, você vai ver como você vai ficar menos gripado. Sabe por quê? Porque você vai ter uma memória imunológica de uma parcela do vírus que é comum a todos os vírus da influenza. Talvez não seja específico para ela, mas deve ser uma parte dela. Então, a sua doença ou você vai muito mais leve, ou talvez você nem fique mais gripado. É por causa disso que nós vacinamos os idosos, para criar essa memória imunológica, que é uma partícula contra algumas partículas que é comum a todos os outros vírus. O vinagre, doutor, também o nosso amigo aqui internauta está falando. Serve para nada, só para temperar salada. É a pergunta dele. Ele falou, não estou encontrando álcool gel e falaram que o vinagre teria o mesmo efeito. Não, na realidade, limpeza. Gente, usa água e sabonete, usa detergente, é mais eficaz. Outro dia uma pessoa assim, eu não tenho álcool gel para dar aos moradores de rua. Dá um sabonete para tomar banho. Vai servir muito mais como prevenção, não só do coronavírus, mas uma série de outras doenças, piolho, infecção de pele, estafilococcus, streptococcus, certo? E principalmente o mau cheiro que aumenta a possibilidade de infecção, do que o coronavírus, gente. O álcool gel é só lavar, mas gente, você vai lavar só isso. Um banho vai lavar o resto do corpo. Sabe, um banho é sempre bom, sempre saudável. Doutor, nosso tempo aqui está acabando, sei que ainda tem muitas dúvidas aqui, os internautas participando, e eu queria também colocar, primeiro, expressar o nosso posicionamento. Nós não estamos contra ou a favor de nada, nós somos contra a mentira e a favor da verdade. Então, sempre que existe alguma posição, nós temos que escutar alguma dúvida, temos que escutar os dois lados. E, infelizmente, na mídia hoje, na grande maioria da mídia, principalmente nas TVs abertas, a gente escuta apenas um lado. Não estou falando que aquele lado está certo ou está errado, mas nós temos que escutar o outro lado. E é isso que a gente, humildemente, pretende fazer aqui no nosso programa. Levar até você um outro lado da informação. Quem tem que avaliar vocês são as autoridades. Nós estamos escutando as autoridades renomadas aqui, como o doutor Antero Wong. É lógico que, como leigo, a gente faz as perguntas aqui que mais nos aflige. Mas eu queria deixar aberto para o senhor também, doutor, alguma outra mensagem que o senhor queira passar, algum outro recado ao nosso telespectador. O senhor, por favor, fique à vontade, aproveitando aí esses minutos finais do programa. Acho que tem todos os anos de medicina, mas também de todos os anos da humanidade, nós aprendemos uma coisa.
prudência e moderação são as armas mais importantes diante de qualquer emergência ou catástrofe, certo? Medidas estabanadas, impensadas, exatamente drásticas, muitas vezes traz mais dano do que o que ele tente a combater. É dever de vocês, homens públicos, dirigentes da nossa nação, em vez de disseminar pânico, como vocês estão fazendo indiretamente, tranquilizar a população. Eu já atendi emergências demais, como médico toxicologista, essas grandes desastres ecológicos. Eu já fui para todos os países, muitos países do mundo atendendo. E sabe qual sempre foi assim a norma? Máxima, calma, dê a informação correta, baseado em ciência e não achismo, tranquilize a população, porque pânico e medo matam mais do que o acidente em si. E isso aqui não é diferente. É dever de todo homem público, antes de instituir qualquer coisa, tranquilizar a população. Tranquilize. Mesmo que seja uma mentira branca. Não, obviamente, não compartilho disso. Mas é tranquilidade mais importante e não aumentar esse pânico, essa paranoia que está assolando a população. As pessoas não estão saindo de casa, não estão comendo e mais isso, está destruindo a fibra social da nossa sociedade. As pessoas estão vendo o outro como um vírus na frente, em vez de ver um amigo, uma pessoa que mereça todo o cuidado, atenção e justamente a nossa compaixão para com todos. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a presença do senhor aqui. Sei que o senhor está sendo muito requisitado aí, está correndo, procurando atender todo mundo, mas eu acho que foi muito oportuno seu posicionamento, que concorda com outros profissionais da área e também muitos especialistas, mas que, infelizmente, a gente tem escutado até hoje só o outro lado. Então, você é inteligente, você pode avaliar e, baseado nas opiniões técnicas, tomar a decisão correta, lógico. Precaução é bom a todos. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.